Olá! A votação da reforma política chegou a ser anunciada como prioridade do governo federal e do Congresso Nacional. No entanto, prossegue sem perspectiva de entrar na pauta de votações. Propostas como plebiscito para consultar a população sobre os temas a serem votados ainda não encontram consenso no Congresso. Um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece mudanças no sistema político e eleitoral. O texto foi muito criticado em vários pontos, entre eles o que institui o financiamento público de campanha, mas mantém o privado. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Zé Geraldo, do PT do Pará. Ele é autor de uma proposta que reduz o mandato dos senadores e acaba com a indicação do suplente. Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Zé Geraldo, o PT defende uma maior participação popular nas decisões do país. Só que até agora não conseguiu nem aprovar aquele projeto sobre os conselhos populares, né? Qual vai ser a bandeira a partir de agora, não só para o final desse mandato, mas para o próximo também? Eu acho que o PT sozinho não vai conseguir fazer com que nós tenhamos uma reforma política. Eu entendo que os principais partidos dessa casa precisam se unificar, consensualizar e deslanchar a forma de fazer esta reforma política. Como nós vamos fazer o debate com a sociedade? Veja bem, eu fui eleito deputado federal e eu percebi que no dia da eleição, em alguns estados, no meu estado, 50% dos eleitores não tinham um deputado federal para votar. Então, a sociedade brasileira, ela precisa participar desse debate. Ela precisa entender que reforma política é essa. O que é voto distrital, distrital misto, esse financiamento público misto, público exclusivo, aliança proporcional, unificação do período eleitoral, né, de presidente da República até vereador. Eu até acho, voto em lista, como é que vai se dar essa formação da lista. Reeleição. Muitas vezes não é consenso nem no PT, alguns temas. Então, é um tema complexo, é um tema que precisa ser debatido para que grande parte dos eleitores brasileiros possam, inclusive, discutir esse tema e poder entender melhor, né, porque a necessidade da reforma política. Eu acho que nesses últimos 10 anos, principalmente, nós estamos debatendo muito, falando muito na reforma política, e agora chegou a hora de se fazer a reforma política no Brasil, porque há um consenso de que está sendo muito difícil ter campanha de 4 em 4 anos, né, para presidente da República, prefeito, deputados, senadores, e também de 4 em 4 anos de prefeito e vereadores. Nesse sentido, eu, por exemplo, né, nesses 20 anos que sou parlamentar, eu participo de eleição de 2 em 2 anos, porque eu tenho a minha eleição para minha reeleição e tenho uma eleição daqui 2 anos de prefeitos e vereadores. E há uma exigência da participação dos parlamentares nas eleições, e todos se envolvem nas eleições, desde o presidente da República, o governo federal, os governos estaduais, os prefeitos e os parlamentares. Portanto, eu penso que está na hora de aumentar o tempo do executivo. Eu acho um tempo pequeno, 4 anos, porque o prefeito, o executivo senta numa cadeira, o primeiro ano ele trabalha com o orçamento anterior, precisa arrumar a casa. Sim. O último ano já é disputa eleitoral, só sobra 2 anos para ele trabalhar. Até se organizar. É. Agora, o senhor acredita que haja algum desses pontos que tenha consenso a curto prazo para ser votado? Eu acho que o tempo de 5 anos, ele é um consenso, né? O fim da reeleição, ele é um consenso. É claro que tem discussão, tem debate, mas não temas difíceis de se afinar e de consensualizar. Outros são mais difíceis. Eu acho que o financiamento público exclusivo, mudar o tempo de senadores para 8 anos, para 4 anos, acabar com o suplente de Senado, eu acho que não é difícil de passar, né? Porque, na verdade, se você tem lá no Estado uma eleição de senadores, tem o mais votado, o segundo mais votado deveria ser o suplente de senador. Como de deputado. Exatamente, né? Porque hoje você tem suplentes que são colocados, que às vezes vira senador, e ele não foi votado para ser senador.
Parentes dos próprios Exatamente, como já candidatos, tem né? acontecido, é pai, é filha, é genro, é sobrinho, parentes, etc, etc. Então, eu penso que é fácil para acabar com a primeira suplência de Senado, talvez é mais difícil de rediscutir o tempo de 8 anos. Mas a interrogação é o seguinte, por que que o deputado federal faz uma campanha e fica 4 anos e o senador faz uma campanha e fica 8 anos? E é uma campanha mais fácil, porque a campanha de deputado federal, ele precisa se eleger. Já o senador, não, o senador é uma coligação, né, na maioria das vezes, que elege um senador. Ela é uma eleição, inclusive, mais fácil do que a eleição de deputado federal. Agora, voltando ao financiamento de campanha, o STF, o Supremo Tribunal Federal, está analisando a proibição do financiamento por empresas, né? O senhor acha que tem condição realmente de se proibir? Há um consenso aqui? Olha, se a legislação for votada proibindo, né, fica proibido, porque não quer dizer que não vai haver financiamento privado de campanha, porque as pessoas individualmente podem fazer o financiamento. Está se discutindo o não financiamento das empresas, talvez pela conjuntura de que você tem financiamentos grandes de empresas e que esses financiamentos eles influenciam no resultado de uma eleição. Claro. Um candidato a prefeito, a governador, a deputado, a senador, que tem 10, 20 milhões de investimento na sua campanha, ele tem muito mais facilidade de ser eleito do que aquele que tem 500 mil reais, R$1 milhão. E são as grandes empresas, né, que financia, que faz os maiores financiamentos. Agora, também com essas campanhas tão caras, seria difícil que o financiamento da pessoa física pudesse cobrir todos esses gastos, né? Mas qual é o debate? Você pode ter várias pessoas físicas contribuindo. Então, se você tem 1.000 pessoas, né, que doa R$1.000, R$5.000, R$10.000, você passa a ter também um financiamento de campanha. E nós não precisamos ter um financiamento de campanha tão caro como as nossas estão sendo. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, as campanhas, apesar de muitas coisas que existiam, que hoje não existe mais, mas elas eram mais baratas. E elas estão ficando cada vez mais caras, porque também a campanha é individualizada. Aí vem o debate do voto em lista, porque as campanhas são personalizadas. Todo mundo disputa individualmente, não há mais projeto de partido, há projetos individuais. Sim. Cada deputado, cada senador é uma instituição. O partido não é a grande instituição. Agora, o voto em lista também não é consenso, né? Porque dizem que aí os partidos é que ficariam como que donos da eleição. Mas você pode ter um sistema que uma quantidade de parlamentares, né, sejam eleitos na lista, pré-ordenada pelo partido, e uma parte desses parlamentares pode ser eleitos por outros critérios, né? Então, tudo é possível. Eu também acho que o voto em lista hoje, mesmo no Partido dos Trabalhadores, não há esse consenso, né? E em outros partidos também, porque tenho medo de que essa lista pode ser feita a partir de quem tem uma legitimidade, né? E alguém vai ficar fora nessa história, né? Mas eu penso que é possível fazer aí uma matemática de que você tenha exatamente 2 formas para eleger, mas que a gente acabe com esse modelo de que há uma guerra, inclusive, entre os companheiros dos próprios partidos na hora de uma eleição, né? E é por isso que se gasta muito dinheiro. Agora, uma última pergunta, deputado. O Caixa 2, essas medidas até agora, nenhuma delas dá uma garantia de que poderia se acabar com o Caixa 2, né? Como fazer? Eu acho que nós vamos diminuir, não vou dizer para você que tem sistema perfeito, né? Qualquer sistema você vai encontrar algumas formas, né, de se buscar alternativas que driblem a própria legislação. Mas nós vamos diminuir, é igual a urna eletrônica, nós não podemos dizer que ela é 100% segura, mas ela é bem mais segura do que o sistema que nós tínhamos alguns anos atrás, né? Às vezes você percebe que as eleições, quando termina hoje uma eleição nacional, estadual, ninguém questiona mais o resultado da eleição, porque sabe que mesmo que tenha havido problemas de urna e erros, é um número muito pequeno de eleitores, diante de um universo, né, de quem precisa de milhões, no caso do presidente da República, ou mesmo de prefeito, deputados, porque o número de fraude, né, a quantidade de fraude
que pode acontecer numa eleição como a nossa hoje, é muito pequeno. Então, eu acho que nós precisamos avançar para que nós possamos oportunizar aqueles candidatos, aqueles políticos, aqueles que querem entrar na disputa, né, de um cargo na vida pública, possam também ter oportunidade de se eleger com menos dinheiro. Porque senão, por mais que você tenha trabalho, tenha dedicação, vem concorrências com bastante dinheiro e você pode ficar fora. E isso não é democrático. Você acha que já no início da próxima legislatura, tem condições de se entrar em pauta? Eu acho que nós vamos ter, não sei que reforma, não sei se é a reforma que eu desejo, né? Mas que nós precisamos ter algumas mudanças, nós precisamos ter. Ok, deputado Zé Geraldo, muito obrigado por seus esclarecimentos. Eu também que te agradeço, tá? Você pode acessar o Palavra Aberta também pela internet. É no site noticias.câmara.leg.br. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.